Era o que faltava. São Paulo acerta de vez venda de jogador de forma definitiva. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o clássico Choque amanhã. Tem notícia aí com novidade, Gabriel, pro jogo de amanhã. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo, belezinha? Tranquilão, meu parceiro? Então vamos embora para mais um vídeo sabadão. Aí amanhã é dia de clássico e Ramon Abad Abel apita São Paulo e Palmeiras amanhã, às 4 horas da tarde, no estádio do Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Ramon Abad Abel, que já tem histórico ruim aí contra o São Paulo, né? Já tem um histórico de errar contra o São Paulo. Então, irmão, de olho amanhã nessa arbitragem, hein, cara? As coisas não estão muito legais. Aí ser prejudicado para a arbitragem acaba com tudo, né? Então, de olho nessa arbitragem. É aí, ainda mais contra o time mais chorão do Brasil, né, cara? Chorão e dramático, né? Que é o time do Palmeiras, né? Juntar Abel e Leila, irmão, ninguém faz mais showzinho, mais drama do que a dupla, né? Essa dupla aí do outro lado do muro, entendeu? Então, tipo assim, de olho aí nessa arbitragem. O Palmeiras, além de ser chorão, né? Como a gente já conhece aí há muito tempo, né? É um dos times aí, irmão. Aliás, deixa eu corrigir, um dos times não. É o time aí que tem mais poder de baixo do Brasil hoje, de forma disparada, é o Palmeiras. Entendeu? Nenhum time, não, tem tanto poder de bastidor quanto tem o Palmeiras agora. Aí até certo ponto, mérito deles, né? Porque a gente sempre cobra pro São Paulo ter poder de bastidor e não tem, porque a diretoria, além de ser incompetente no trabalho dela, nem poder de bastidor consegue ter. Os caras conseguem ser ruins em todos os aspectos, né? E evidentemente que ter poder de bastidor, cara, todo time grande tinha que ter, né? Mas a gente não tem por causa, né? Como eu falei, nossa diretoria é tão ruim que nem isso os caras conseguem ter, né? Então, de olho nessa arbitragem aí de amanhã contra a equipe do Palmeiras, tá bom? Aí, falando de diretoria incompetente, que a nossa é, e muito, né? Provavelmente a mais incompetente da história do São Paulo, o pior presidente da história do São Paulo. A gente tá num momento aí, desde que chegou essa gestão, que a gente nunca teve, né? Que foi um momento aí, irmão, de todo mundo, ou quase todo mundo aí, tá reclamando, tá protestando, tá pedindo aí a saída tanto do Casares quanto do Belmonte. Tipo assim, a torcida, irmão, tá de saco cheio já desses caras. Ninguém aguenta mais esses caras comandando o São Paulo. E ontem teve um jogo do São Paulo contra a Ferroviária no Sub-20. Ontem, tá na sexta-feira, né? Quero até ter comentado isso aqui de manhã, acabei que não comentei. Foi o seguinte, ontem teve Ferroviária e São Paulo, tá? Pelo Sub-20, Paulistão Sub-20. E nesse jogo da base, tá? Tinha torcedor do São Paulo com faixa, tá? No jogo da base, escrito Fora Casares, no jogo da base, tá? Pra você ver, no jogo das categorias de base, tá? O que acontece? E tem mais, ó. Torcedores do São Paulo espalharam faixas pelo Brasil pedindo saída de Júlio Casares e Carlos Belmonte. A Independente de Franca, São Paulo, e de Brasília postaram fotos das faixas, tá? Então a Independente de Franca, né, postou lá, né, cara, faixas lá, Fora Casares, Fora Belmonte, e teve também, né, cara, torcedores de São Paulo de Brasília que também, né, cara, estão protestando, né, com várias faixas Fora Casares e Fora Belmonte. Aí fala, pô, Gabriel, para por aí, né, pô, torcedores de São Paulo de Franca, torcedores de São Paulo de Brasília, né, no jogo do Sub-20 tem torcedor protestando, parou por aí, né, negativo. Mais que no Brasil, tem faixas pedindo a saída de Casares e Belmonte na Inglaterra, no Japão e nos Estados Unidos. Isso mesmo, tem torcedores do São Paulo nesses países, entendeu? Que estão se movimentando, né, cara, e protestando aí, com faixas também escrito Fora Casares e Fora Belmonte. Torcedores da Inglaterra, cara, que estão na Inglaterra, no Japão e nos Estados Unidos. Pra você ver ao ponto que a diretoria do São Paulo chegou, né? Tipo assim, ninguém aguenta mais esses caras. Ninguém aguenta mais. Por isso que em todo lugar tem protesto, em todo lugar tem faixa reclamando, entendeu? E espero que amanhã no jogo, depois, tá? Vamos torcer amanhã os 90 minutos, torcer pelo time para conseguir vencer o jogo, conseguir buscar os 3 pontos. Juiz apitou o jogo, tem que ter mais protesto contra a diretoria do São Paulo. Entendeu? Amanhã é um clássico, é um jogo bem midiático, né? 4 da tarde com transmissão da TV aberta, então bom jogo amanhã para a torcida protestar. Pós o jogo, né? Enquanto estiver jogando ali, mano, apoiar e torcer ali pro time ganhar os 3 pontos, mas a partir do momento que o juiz apitar, o jogo encerrar, irmão, tem que protestar aí também, entendeu? É isso, tem que protestar todo jogo, todo momento. Não tem hora, né, rapaziada? Ah, tal momento é bom para protestar. Sempre é bom protestar. Tá aí um momento, chegou em um ponto
que, irmão, qualquer tipo de protesto, né? Obviamente que protesto, né? Não é para quebrar a cara de jogador, invadir CT, ameaçar ninguém. Claro que não. Protesto, né, cara? Protestar é você ter o direito de falar, de reclamar, entendeu? De levar a sua faixa para protestar, mostrar a sua insatisfação com o que vem acontecendo com o clube, entendeu? Então, amanhã eu espero que também tenha aí protesto após o jogo, né? Após, porque quando tiver a bola rolando tem que torcer pelo time e buscar os 3 pontos. Então tá aí, a gente aí, né, de Franca, de Brasília, da Inglaterra, Japão e Estados Unidos, muitos torcedores do São Paulo espalhados por esses lugares, fazendo faixas aí, se movimentando, protestando contra a atual gestão do São Paulo, né? Até no jogo do Sub-20 também teve aí. Ninguém aguenta mais esses caras, velho. Ninguém aguenta mais. Os caras aos poucos aí vão destruindo o clube e ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais isso aí. Enfim. Vamos seguindo aí, rapaziada. E bora falar agora sobre venda agora aí de forma definitiva. Tá aí, ó. Galopo atinge meta e River Plate vai comprar o jogador em definitivo. Juliano Galopo, né, que foi emprestado para o River Plate, alcançou a meta de jogos prevista em contrato e será adquirido de forma definitiva pelo River Plate. Emprestado pelo São Paulo, o meia precisava participar de pelo menos 50% das partidas da equipe, atuando por pelo menos 45 minutos. Nesse ano de 2025, o Galopo entrou em campo 28 vezes, sendo titular em 20. Tá? Então ele jogou 28 jogos e foi titular em 20. Ao longo da temporada, o River Plate já disputou 46 jogos e ainda tem mais 6 para disputar pela frente. Em 23 dessas partidas, o Galopo permaneceu em campo por mais de 45 minutos, garantindo o cumprimento da cláusula. Tá? Então a meta que tinha no contrato, né, para o River comprar o Galopo de forma definitiva ele tem que jogar 50% dos jogos do ano do River Plate por pelo menos 45 minutos. Né? E ele bateu essa meta aí no último jogo, né? Então tá aí. Agora não tem mais pra onde correr. O Galopo jogou os jogos que tinha que bater na meta, bateu a meta e agora o River Plate é obrigado a comprar o Galopo aí de forma definitiva. Ele que virou um jogador bastante importante pro River, né, cara? Na Libertadores, lá no Campeonato Argentino, né? Tanto que ele entrou em campo esse ano 28 jogos, né? E foi titular em 20, né? Então, tipo assim, ele foi bem mais titular do que reserva, né? Então ele virou lá, ele virou um jogador muito importante lá, conseguiu vingar no River Plate. No São Paulo, infelizmente, não deu certo, mas foi pro River e se firmou lá, né? Então, que bom, porque é um jogador que não tinha mais, né, clima no São Paulo, não conseguiu jogar bem e tinha que ir embora mesmo, né? Foi pro River Plate e agora vai ficar lá de forma definitiva. Bom, olha aí, ó. Peça importante do time, Galopo foi decisivo nas campanhas da Libertadores, como eu falei, e do Campeonato Argentino. Com a compra automática, o São Paulo vai receber 4 milhões de dólares, né? Que daí 21 milhões e 600 mil reais pela venda de 60% dos direitos econômicos do jogador. Né? E o São Paulo fica com 40%. Então o São Paulo vendeu ele 60% do Galopo e fica com 40%. Entendeu? Outro ponto que é importante, a gente está falando aqui sobre o Galopo. Só que eu tinha saído a informação antes, a gente tem que ver se vai confirmar mais para frente, que o São Paulo ele ia comprar o Enzo Dias, que também é do River Plate, né? E o São Paulo também tinha que pagar uma taxa pelo empréstimo do Tapia, entendeu? Então a informação que tinha saído era o seguinte: São Paulo vai abater o valor, né? Por exemplo, São Paulo tem que pagar X valor pelo Enzo Dias e X valor pelo empréstimo do Tapia, né? Então você bateria ali o valor, né, com a venda do Galopo, né, e o São Paulo ficaria com um valor menor do que os 4 milhões de dólares. Né, mas a gente tem que esperar confirmar isso aí. Eles devem fazer uma misturada aí, porque tem o Galopo tá lá, o Enzo tá aqui, né, mas vamos aguardar aí. Né, mas o fato é que o Galopo, né, que é importante agora, é que o Galopo atingiu essas metas que estavam estipuladas no contrato, né, e vai ser jogador de forma definitiva do River Plate, né? Enfim, infelizmente, né, uma grande promessa quando ele estava no Banfield, né, que foi o time que São Paulo trouxe ele, tinha muita expectativa, mas acabou que não vingou aí, né? Enfim. Bom, bora falar sobre o jogo de amanhã, até se ter o Tapia, vamos falar sobre ele, né? Porque amanhã, rapaz, a gente pode ter ele começando de novo entre os titulares amanhã no clássico contra o Palmeiras. Segundo o Alexander Vieira, o Tapia ganhou espaço com o Crespo e pode assumir a função de centroavante no São Paulo. Em meio a desfalques e incertezas no setor ofensivo,
o técnico Hernan Crespo pode ter encontrado uma nova alternativa para a referência no ataque. O chileno Gonzalo Tapia, que marcou o primeiro gol na vitória sobre o Fortaleza na última quinta-feira. Ele está ganhando pontos com o treinador. Ele foi contratado para atuar pelas pontas, posição em que não se firmou nem no São Paulo e nem no River Plate, que era o time que ele estava. O Tapia chegou a ver o clube buscar reforços como o Rigoni para ampliar as opções no setor. Contra o Fortaleza, no entanto, ele foi escalado de forma centralizada, mais próximo da área, em um time quase todo reserva e deu resultado. A situação pode representar um divisor de águas para o atacante, que deve ganhar novas chances como um homem de referência no comando do ataque do São Paulo, já neste domingo contra o Palmeiras, né? Então o Tapia foi bem contra o Fortaleza, fez gol, jogando mais centralizado, né? Como centroavante, que é uma posição super carente que a gente tem hoje, né? Porque os 3 centroavantes estão machucados. E tá ganhando pontos com o Crespo, tá ganhando moral com o Crespo depois do último jogo dele aí. E cara, como a gente não tem centroavante, pode ser que ele seja a solução aí com tanto jogador fora. Como foi, né, já no jogo contra o Fortaleza. Então, amanhã tem grande chance aí do Tapia também jogar como titular, também começar entre os 11 iniciais contra o Palmeiras como centroavante, como uma referência. E eu acho que ele vai jogar também, tá? Porque vamos olhar o ataque do São Paulo, né? A gente tem Luciano, o Tapia, né, que a gente tá falando dele agora, o Lucas e o Ferreirinha. O Lucas, acho improvável ele começar como titular amanhã. Acho bem difícil ele começar como titular amanhã. Acho improvável, acho que ele deve ficar pro segundo tempo. Acho que o Lucas pode descartar. O Tapia fez gol ontem não, na quinta, né, contra o Fortaleza. Jogou bem, ganhando moral com o Crespo, né, como o Alexander Villa trouxe aqui. E o Luciano, do ataque do São Paulo, tirando o Lucas, é o jogador mais confiável que a gente tem. A Gabriel foi mal contra ele, deu, foi, mas é o jogador mais confiável que a gente tem. Ele é titular, né, sempre que o Lucas estiver fora, o Caled estiver fora, o André estiver fora, então a gente sabe que o Luciano é um cara titular. Aí o Lucas, como eu falei, eu acho que não vai começar, e tem o Ferreirinha. O fato do Ferreirinha ter começado no banco e nem ter entrado, na verdade, contra o Fortaleza, pode significar que ele comece contra o Palmeiras amanhã? Pode, né? Ele nem entrou no segundo tempo contra o Fortaleza e o Ferreirinha. Então pode ser um fator aí que a gente possa imaginar que o Ferreirinha comece contra o Palmeiras. Mas eu acho que o Crespo vai começar com o Tapia e com o Luciano. Eu acho que essa vai ser a dupla de ataque aí, né? E Lucas e Ferreirinha ficam no banco aí para entrar no segundo tempo. Eu acho, né? Achismo aí, palpite, eu acho que é isso que o Crespo vai fazer pro jogo de amanhã contra o Palmeiras, né? E o Rigoni tá suspenso, né? Porque ele foi expulso contra o Fortaleza com 20 minutos de jogo, ele foi expulso, então óbvio que o Rigoni não tá disponível pro jogo de hoje. Então, com tanto jogador fora, acho que vai ser esse o ataque mesmo. Tapia e Luciano, né? Com o Tapia ali sendo mais o centroavante, né, aquele cara mais centralizado mesmo, né? Igual ele fez o gol contra o Fortaleza. E o Luciano sendo aquele segundo atacante, aquele cara mais móvel, né? Saindo mais pro jogo em relação ao Tapia. Né? Enfim, ele não é um grande craque, né? Foi uma contratação aí muito questionável. Ele sempre foi muito criticado desde que ele chegou no São Paulo. Mas, cara, ele foi útil nesse jogo aí contra o Fortaleza, né? Pode ser útil em outros jogos também. É um jogador jovem, né? Um cara que ele não é super rápido, mas é um jogador que tem uma certa agilidade. Ali é um cara que morde bastante, né, cara? Ali na saída de bola do time adversário. Um cara que, dá a vida em campo, se mata, né, Tu vê ele saindo de campo, parece que ele tá saindo de uma guerra, porque o cara corre o campo inteiro, não perde, não desiste de uma bola. Então, é um cara que nesses aspectos a gente pode contar com ele e entrega. Mas que tecnicamente ele seja inferior, talvez. Se você pegar o ataque do São Paulo, talvez tecnicamente ele seja o que tem menos qualidade. Né? Tem Caleri, próprio Caleri mesmo. Caleri, André, Rian, Lucas, Ferreirinha, Rigoni, Luciano. Cara, eu acho que todos eles têm mais qualidade, mais refino técnico do que o Tapia. Entendeu? Só que o Tapia entrega outras coisas, como eu falei, né? O cara não desiste de uma bola. É um cara que é jovem, entendeu? Um cara que é forte fisicamente, morde muito a saída de bola do adversário, coisa que outros jogadores também, né, cara, não entregam ou tem outras características diferentes, né? Cada um tem seu jeito aí de jogar, mas ele pode ser útil e vamos torcer para amanhã ele fazer mais um bom jogo e quem sabe fazer gol também, por que não? Né? Até porque ele vai jogar centralizado aí, né? Enfim. Já que o Tapia pode ser útil, bora falar de outro jogador aí que, assim, já está sendo útil e deve ser aí por mais tempo no São Paulo, que é
o Felipe Negrucci, né, que jogou como zagueiro contra o Fortaleza na quinta-feira e já tinha jogado contra o Santos também, naquele 1x0 pro Santos na Vila. Ele também estava de zagueiro naquele jogo, né? Tá aí, ó, Globoesporte.com. Negrucci é reinventado pelo Crespo e ganha espaço no São Paulo. Formado em Cotia e volante de origem, o Felipe Negrucci viveu um período de pouca utilização sob o comando do técnico Luiz Zubeldia. A chegada do Crespo, porém, mudou esse cenário. O técnico argentino encontrou uma nova função para o jovem e recolocou o jogador em evidência. O Negrucci passou a ser tratado como um verdadeiro coringa do elenco do São Paulo. Nos últimos 2 jogos, contra Santos e Fortaleza, ele atuou improvisado na zaga e recebeu elogios da comissão técnica pela entrega e pela capacidade de adaptação. Né? E, tipo assim, ele não jogava com o Zubeldia, né? Quem gostava muito dele era o Dorival. Lá em 23, o Dorival chegou, né, a subir o Negrucci pro time em cima, jogou um joguinho aqui, outro aqui. O Dorival gostava bastante do Negrucci, né? E com o Zubeldia ele não ganhou oportunidade, cara. O Crespo chegou, botou ele para jogar 2 jogos na zaga, foi bem nos 2 jogos, né? No último jogo, inclusive, né, que o São Paulo venceu contra o Fortaleza, o Crespo elogiou bastante o Negrucci na coletiva, né? Então o jogador que vem se reinventando. Falei muito sobre ele de manhã, né, cara, sobre a resiliência dele, sobre ele ter esperado chegar o momento dele de jogar no time de cima, né? Eu lembro que na última jornada teve proposta, né, cara, de mercados aí de fora para poder levar ele. Ele não quis ir, preferiu ficar no São Paulo, entendeu? Ele teve uma conversa com o Crespo e pro Crespo, né, de Crespo dizendo que ia dar oportunidade para ele, deu e tá indo bem como zagueiro, né, jogando de uma forma improvisada aí, tá indo bem, e é isso, cara, a gente gosta bastante dele, né, esperamos que ele continue crescendo cada vez mais aí. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.